Jesus Cristo, pessoal, que é o irmão Gleison novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica, no livro de Juízes, capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Versículo 1. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste, quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderão com eles fortemente? Versículo 2. Porém, ele lhe disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiziel? Versículo 3. Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Versículo 4. E, como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansado, mas ainda perseguindo. Versículo 5. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que seguem as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos Benjamitas. Versículo 6. Porém os príncipes de Sucote disseram: Esta já há a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Versículo 7. Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Versículo 8. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Versículo 9. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Versículo 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. Versículo 11. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Joquebeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Versículo 12. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, e Zeba e Salmuna, e afugentou a todo o exército. Versículo 13. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol. Versículo 14. Tomou preso a um moço dos homens de Sucote. Ele fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Versículo 15. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e Salmuna, dos quais desprezivelmente meditaste em rosto, dizendo: Esta já há a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. Versículo 16. E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto em embrulhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. Versículo 17. E derribou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Versículo 18. Depois disse a Zeba a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um ao parecer, como filho de um rei. Versículo 19. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se eu tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. Versículo 20. E disse Jeté, seus primogênitos: Levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era mancebo. Versículo 21. Então disseram a Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zeba e Salmuna, e tomou
as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um efode e morre. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas? Versículo 23. Porém Gideão lhe disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Versículo 24. E disse-lhes: mas Gideão, uma petição vos farei: dai-me cada um de vós os pendentes dos seus espojos, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. Versículo 5. E disseram eles: de boa mente os daremos, e estenderão uma capa. E cada um deles deitou ali um pendente dos seus despojos. Versículo 6. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu: 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeias, e os vestidos de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras, que os camelos traziam ao pescoço. Versículo 27. E fez Gideão disto um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Versículo 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. Sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. Versículo 29. E foi-se Jerobaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Versículo 30. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. Versículo 31. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Versículo 32. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abirritas. Versículo 33. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Balaíns, e puseram a Baal Berite por Deus. Versículo 34. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Versículo 35. Nem usaram de beneficência com a casa de Jeroboão, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva e deixe seu comentário. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.